E aí, aqui é o Node, imagine só. Depois de encontrar um gibi escrito por um cara chamado Scott, que na verdade é tio de Lucy, sua colega de escola, Mike descobriu que poderia dar vida a super-heróis apenas com a força de sua imaginação. Porém, depois de sua última batalha contra Dirk e o Conselho dos Quadrinhos, o jovem esgotou seus poderes e não conseguiu mais invocar vários super-heróis de uma só vez. Mesmo assim, Mike ainda conta com o apoio do Homem-Chorão, e ao ver um avião caindo em direção à sua cidade, a dupla decide intervir. Após usar as suas lágrimas para apagar as chamas da turbina, o super-herói se pendura na janela da aeronave, enquanto Lucy conta com a ajuda de sua equipe para entrar no avião e sugar toda a fumaça que estava sufocando os passageiros. Nesse instante, a segunda turbina explode e Mike consegue pensar em um plano para salvar as pessoas. Após se segurar nas bandagens de Mummy Girl, os passageiros pulam do avião e Lucy conta com a ajuda de Gravity para criar uma bolha de gravidade zero e impedir que eles se espatifem no chão. Enquanto isso, Mike e o Homem-Chorão permanecem na aeronave, e então o garoto convoca Sugar para transformar os destroços da aeronave em um morango gigante. Depois de salvar dezenas de pessoas, os jovens vão encontrar Nick em uma lanchonete para comemorar o sucesso da missão, e Mike percebe que está ficando cada vez mais apaixonado por Lucy. Enquanto ele tenta reunir coragem para chamá-la para sair, a jovem só consegue pensar em procurar o seu tio. Então ambos começam a pensar numa estratégia para encontrar Scott, pois apenas ele pode ajudá-los a reunir todos os gibis de super-heróis. Após o ataque de Dirk e sua gangue, o mundo inteiro pôde ver do que as revistas de Scott são capazes, e agora criminosos de todo o país se enfrentaram para aumentar a sua coleção, como se estivessem numa batalha Pokémon. Com o poder de sua imaginação, os leitores dão vida ao personagem principal de seu gibi, e os dois super-heróis começam a lutar entre si em nome de seus mestres. Então, ao final da batalha, a gangue perdedora precisa entregar o seu quadrinho para o vencedor, e dessa forma o caos é instaurado em São Francisco. Naquela noite, dois assaltantes estão planejando invadir um armazém, quando acabam sendo surpreendidos pela chegada de Kamali, o garoto camaleão. Após derrotar os criminosos sozinho, o super-herói é chamado de volta para o seu gibi, que está sob posse de um grande chefe do crime. Na manhã seguinte, enquanto assistem ao jornal, Mike e seus amigos descobrem que os crimes envolvendo personagens de quadrinhos estão aumentando cada vez mais, e a população começa a declarar mensagens ofensivas contra os super-heróis. Porém, um leitor anônimo decide dar uma entrevista em defesa dos supers e afirma que eles não são maus. Suas ações dependem exclusivamente do caráter de quem os controla. Mesmo sabendo disso, os policiais não estão mais dispostos a correr o risco de ver aqueles quadrinhos caindo nas mãos de criminosos, e passam a encarar os gibis dos heróis como verdadeiras armas. Portanto, a partir de agora, qualquer pessoa que for pega portando alguns daqueles quadrinhos será presa. Naquele dia, a turma de Mike é apresentada a um novo professor de ciências chamado Bob, que explica durante a aula como funciona o processo de imaginação no cérebro. Ao anoitecer, o trio sai pela cidade à procura de criminosos que estão usando revistas em quadrinho para cometer crimes. O plano dos jovens é diminuir a criminalidade para limpar a reputação dos heróis perante as autoridades. Então, enquanto caminham por um beco, eles avistam Tony Two Tone e seus filhos atacando dois homens, e Mike decide intervir. Quando percebe a presença dos intrusos, o chefe do crime envia Kamali para atacá-los, e Lucy acaba sendo golpeada. Ao ver a sua amiga ferida, Mike chama o Cavaleiro Negro para participar da batalha, mas Kamali usa sua invisibilidade para desviar dos ataques do inimigo. Quando percebe que o Cavaleiro Negro não dará conta do seu oponente sozinho, Lucy chama Lucky e o Homem Ginseng para ajudá-lo, mas Kamali consegue escapar e ainda rouba o cinto do Cavaleiro. Depois que o Poodle é derrotado, Lucy ordena que o Homem Ginseng use suas raízes para capturar o seu oponente, mas Kamali consegue desviar de todos os seus golpes, então Mike convoca o Homem-Chorão para a batalha. Após ser atingido pela chuva de lágrimas, o garoto camaleão não consegue mais se esconder
e está prestes a ser derrotado pelo Homem Gafanhoto, quando um policial aparece e interrompe a batalha. Nesse momento, Tony usa os poderes de Kamali para fazer toda a sua equipe desaparecer e consegue escapar. Para evitar que suas revistas em quadrinhos sejam roubadas, os Supers precisam criar uma distração e fugir. Em seguida, o trio se reúne no quarto de Mike. Ao analisar os comentários dos vídeos que Nick postou em seu canal, os jovens descobrem que a maioria das pessoas não quer mais aqueles gibis em sua cidade, e Lucy fica muito frustrada com essa notícia. Enquanto caminha de volta para casa, Nick começa a pensar em um plano para limpar a reputação dos heróis e fazê-los voltar a serem bem-quistos pelas pessoas. Nessa hora, o garoto percebe que está sendo seguido e aperta o passo, mas logo descobre que é Tara, a mãe de Mike, quem está atrás dele. A mulher é jornalista e afirma saber o segredo de Nick. Após observá-lo de perto por algumas semanas, a mulher chegou à conclusão de que o garoto conhece o Homem Super Incrível e sua parceira X. Esses são os codinomes que Mike e Lucy usam quando estão em missão para evitar que as pessoas descubram sua verdadeira identidade. Porém, graças aos excelentes vídeos que Nick posta em seu canal, com ângulos privilegiados de todas as batalhas, a repórter descobriu que ele trabalha com a dupla. Então ela convence o garoto a pedir que eles deem uma entrevista, pois assim terão a oportunidade de contar o seu lado da história. Porém, Mike está com medo de que sua mãe consiga reconhecê-lo naquela fantasia, então começa a agir de forma estranha quando ela aparece para iniciar a gravação. Por sorte, a entrevista é um grande sucesso e Tara nem mesmo desconfia de que seu filho é o Homem Super Incrível. Quando a mulher vai embora, o trio descobre a localização de Kamali e vai atrás dele. Enquanto isso, o escritório do Dr. Tennyson é invadido por um ladrão mascarado, que conta com a ajuda de Névoa para roubar o gibi do Professor Z. Ao chegar no pier, o trio começa a procurar por Kamali e Mike é quase atingido por uma explosão. Graças a Lucy, o garoto consegue sair ileso e fica surpreso ao ver Tony e o garoto camaleão sendo derrotados por Krista, que foi até lá para roubar a revista de Kamali. No entanto, Lucy não se deixa intimidar por aquela gangue e convoca o Homem Ginseng para se juntar à sua equipe naquela batalha. Após roubar a revista do Professor Z, Bob retorna para casa e é recebido por Dirk, o seu novo colega de quarto que está cozinhando o jantar. 6 anos atrás, após criar o seu primeiro quadrinho, Scott começou a atuar como super-herói, ajudando a polícia na luta contra o crime. Desde o dia em que sua vida foi salva por um herói chamado Super Scott, Colton passou a admirar secretamente os heróis, pois sabe que nem todos eles são maus. Durante a batalha contra Lucy e Mike, Krista conta com a ajuda de Firehead para atacá-los, e o Homem-Chorão quase é eliminado ao tentar apagar as chamas da vilã com suas lágrimas. Ao ver o Homem Ginseng em apuros, Mike aciona o canhão de lágrimas para aumentar a força de seu aliado, e em seguida, o Homem-Chorão consegue vencer a sua adversária. Quando Firehead é derrotada, Krista chama Leora para assumir o seu lugar na batalha, e a felina começa a caçar as suas presas. Depois que o Homem Ginseng é eliminado, Lucy é atacada por Jelly, mas Mike consegue protegê-la e acaba sendo golpeado em seu lugar. Nesse instante, o garoto desmaia e Krista ordena que Leora roube os quadrinhos, mas X chama Luck para protegê-los. No entanto, quando o Poodle estava prestes a golpear a sua inimiga, Kamali aparece e usa o seu toque invisível para proteger a sua aliada. Como não consegue enxergar a sua oponente, Luck acaba sendo gravemente ferido e retorna para o gibi. Após perder a batalha, Lucy é atacada por Krista para que entregue suas revistas. Neste momento, Mike acorda e, ao ver a sua amiga em perigo, ele chama o Homem-Chorão de volta para a batalha. Quando o duelo está prestes a começar, o detetive Colton aparece com reforços e ordena que os leitores entreguem suas revistas. Furiosa com a interrupção, Krista pede que Firehead use o seu ataque mais potente para eliminar os policiais, mas o Homem-Chorão consegue protegê-los com sua muralha de lágrimas. Nesse momento, uma grande quantidade de névoa é formada e Mike desmaia, então seus amigos aproveitam a distração para tirá-lo dali. Enquanto seus colegas procuram os super-heróis mascarados, Colton vê o trio fugindo pelo telhado e fica feliz ao perceber
que eles conseguiram escapar. Ao chegar em casa, o grupo descobre que a Muralha de Lágrimas é um superpoder que foi criado por Mike, pois aquele ataque não existe em nenhuma das páginas originais do quadrinho. Ao retornar para o esconderijo, Krista entrega para o seu chefe os novos gibis que roubou, e Super Scott fica animado ao ver a revista do Homem Peteleco, pois aquele é um dos quadrinhos dos 7 doidos. Agora o vilão precisa reunir os outros 5 quadrinhos daquela coleção para poder trazer Scott de volta. No dia seguinte, Colton está tirando um cochilo na delegacia quando seu chefe se aproxima e informa que um assaltante está cometendo um roubo ao Banco Central. Ao chegar lá, os oficiais descobrem que o criminoso está contando com a ajuda de um personagem de gibi e a criatura facilmente destrói as viaturas. Depois que todos os policiais são derrotados, o criminoso se prepara para fugir com toda a grana que roubou, mas sua fuga é interrompida pela chegada de Skull Crusher. A nerd então começa a provocar o criminoso e consegue chamar a sua atenção. Furioso, o homem ordena que 25 Cent ensine uma lição àquela mulher, e a moeda começa a girar em sua direção. Quando está prestes a ser atingida, Skull Crusher chama Harry para defendê-la. Ao ver a moeda gigante girando em sua direção, o Super usa suas madeixas para capturá-lo e faz o seu inimigo dormir. Em seguida, Harry envolve o corpo dos policiais com suas mechas de cabelo e todos eles caem no sono, inclusive o próprio criminoso. Minutos depois, Colton acorda abraçado com um criminoso e percebe que Skull Crusher conseguiu escapar, mas fica satisfeito por poder levar o ladrão sob custódia. Após roubar o quadrinho de 25 Cent, Skull Crusher vai ao encontro do seu grupo de nerds e todos eles se reúnem na casa de Papa Princess, um viúvo que possui uma filha pequena chamada Aisha. Todos os membros daquela equipe são admiradores de Dirk e pretendem reunir uma grande quantidade de quadrinhos para poderem dar continuidade à rebelião que ele iniciou. Nesse dia, Lucy convida os seus amigos para ir até a sua casa e Mike leva um lindo buquê de rosas vermelhas para presenteá-la. Enquanto caminha pela mansão, o menino observa uma foto do pai de Lucy pendurada na parede e fica amedrontado, pois percebe que não será nada fácil convencê-lo de que é um pretendente digno para a garota. Em seguida, Lucy leva os meninos para o seu quarto e pede a ajuda deles para procurar alguma pista sobre o paradeiro do seu tio Scott. Nessa hora, a jovem aparece com uma caixa repleta de itens que encontrou na casa do seu tio, e o trio conta com a ajuda do Homem-Chorão e Gravity para iniciar a busca. Enquanto vasculha a caixa, Mike encontra alguns cupons de desconto para uma loja de donut e descobre que em todas as histórias em quadrinho que criou, Scott cita uma loja chamada Dizzy Donut em alguma das páginas. Ao pesquisar por este nome no Google, Nick descobre que aquela loja existe de verdade e fica no centro da cidade. O problema é que o estabelecimento foi fechado há alguns anos, portanto o trio não conseguirá ir até lá para fazer uma investigação. Naquela noite, Bob usa os poderes do Professor Z para tornar a mente de Dirk ainda mais poderosa, pois sabe que ele é o aliado perfeito para colocar o seu grande plano em prática. Na manhã seguinte, quando chega em casa, Tara encontra o seu filho na companhia dos seus amigos e fica surpresa ao conhecer Lucy, então pergunta se Mike está namorando. Porém, o interrogatório é interrompido quando Nick questiona sobre a entrevista que eles gravaram, e a jornalista afirma que nenhuma emissora aceitou colocá-la no ar, pois todos estão interessados apenas na versão dos policiais. Sendo assim, Nick decide publicar o vídeo em seu canal do YouTube, pois sabe que ele terá milhões de visualizações. Após a publicação da entrevista, inúmeras pessoas se uniram para formar um grupo chamado Apoiadores da Justiça, e Nick revela que está conversando com uma apoiadora que se chama Rosemary. Naquela tarde, o trio vai ao encontro da mulher, e Nick se sente animado para conhecê-la. Porém, quando descobre que sua crush é uma idosa, o jovem fica muito frustrado. Enquanto o grupo toma chá com biscoitos no jardim, Rosemary apresenta para eles o Senhor Justiça, que a ajuda a cuidar de sua horta. Neste momento, o Papa Princess invade a casa e desafia os super-heróis para um duelo contra Kayle, a heroína boxeadora. Imediatamente, Mike ordena que o Homem-Chorão a acerte com seu canhão de lágrimas, mas sua adversária consegue desviar do ataque
ataque e em seguida nocauteia o Homem-Colibri. Após derrubar o seu primeiro adversário, a garota vai atrás do Homem-Chorão e consegue arremessá-lo longe com seus socos. Quando percebe que os dois super-heróis estão prestes a cair em cima do Pé de Pimenta, o Senhor Justiça imediatamente entra em ação para impedir que sua horta seja destruída. Ao notar que falta apenas um minuto para que aquele round chegue ao fim, Colton ordena que KO se apresse para derrotar os seus adversários. Após eliminar o Homem-Chorão com um cruzado, a lutadora vai atrás de Colibri e o arremessa em cima do Senhor Justiça. Ao ver o seu canteiro de alfaces destruído, o super-herói fica furioso e parte para cima de KO. Apesar de não ser um exímio lutador, o Senhor Justiça é capaz de sobreviver a qualquer golpe. Segundo Rosemary, esse é o poder do seu super-herói, então ele consegue se manter de pé até o fim daquele round e se torna o grande vencedor da luta quando X envia o Homem Gafanhoto para nocautear a boxeadora com seu chute super poderoso. Após sua derrota, Papa Princess foge com a ajuda de Skull Crusher e o Senhor Justiça lamenta o fato de não ter sido capaz de proteger a horta de Rosemary. No entanto, a idosa tenta tranquilizá-lo e afirma que irá se mudar para um apartamento em breve, portanto não terá espaço para cultivar uma horta. Sendo assim, ela entrega o gibi do Senhor Justiça para Mike e durante a conversa com Rosemary, o trio descobre que a loja de donuts foi transformada em um pub. Naquela noite, depois de roubar um novo gibi de um dos jogadores que estava em um fliperama, Timo foge e vai ao encontro de Krista, que estava escondida em um beco. Nesse momento, o garoto é seguido por dois membros do Conselho dos Quadrinhos, que estão lá para pegar a revista. Ao vê-los, Krista não pensa duas vezes antes de agir e arremessa a dupla para fora do beco. Quando percebem que não poderão derrotar aquela dupla sozinhos, os homens chamam 25 Cent e Seven Kung Fu para ajudá-los na batalha. Sendo assim, Krista e Timo também convocam seus super-heróis para a briga e Leora ataca Moeda Gigante com suas garras. Porém, como o corpo da criatura é feito de metal, ela não sofre nenhum dano, nem mesmo após o ataque de Jelly. Nesse instante, a felina decide atacar o próximo alvo, mas Seven consegue desviar de todos os seus golpes. Após ser arranhado pelas garras de Leora, o mestre em Kung Fu decide revidar. Enquanto os lutadores tentam decidir quem será o vencedor do duelo, Jelly continua na batalha contra 25 Cent. Quando seu adversário arremessa Moeda em sua direção, a geleia usa o seu corpo gelatinoso para rebater o ataque e consegue derrotá-lo. Enquanto isso, Lucy e seus amigos vão ao pub para conversar com Donnie, o antigo dono do Dizzy Donut. Ao ver a foto de Scott, o idoso revela que ele e seus 6 amigos costumavam ir até a sua loja todos os dias e se chamavam de os 7 Doidos. Segundo Donnie, certo dia, os 7 amigos foram passar a noite na floresta e 6 deles desapareceram, somente Scott retornou. O idoso conta que 6 meses atrás, Scott foi visitá-lo e começou a falar sobre o seu plano de reunir os 7 doidos novamente. Porém, Donnie não entendeu muito bem o que ele estava tentando dizer. Depois disso, o proprietário do pub nunca mais o viu e Lucy começa a ficar ainda mais preocupada, pois a última carta que recebeu do seu tio também foi enviada 6 meses atrás. Após derrotar 25 Cent, Timo ordena que Jelly ajude Leora a derrotar Seven e o lutador cria outras 6 cópias para lutar ao seu lado. Ao unir os seus poderes, os 7 lutadores liberam a energia de um dragão e com um único golpe conseguem derrotar os seus 2 adversários de uma só vez. Porém, esse golpe também esgota toda a energia do seu usuário e Seven é sugado de volta para dentro do gibi. Nesse momento, 25 Cent se prepara para participar de um novo duelo contra a dupla rival, mas Timo chama Beat Dave para enviá-lo de volta para o seu remetente. Naquela noite, Super Scott percebe que o seu corpo está desaparecendo, pois sua leitora, Cynthia, já é uma idosa e está ficando cada vez mais fraca por usar o poder de sua imaginação para invocá-lo. A verdade é que 6 meses atrás, Super Scott provocou a eliminação de inúmeras pessoas, então seu criador tomou a difícil decisão de prendê-lo em seu gibi para sempre. Porém, de alguma forma, o vilão conseguiu escapar e encontrou
encontrou uma nova leitora para trazê-lo de volta para o mundo dos humanos. Agora o seu plano é reunir todos os quadrinhos dos Sete Doidos para conseguir se libertar de sua revista de uma vez por todas. Após retornar da escola, os três amigos se reúnem na casa de Mike e Lucy mostra para os meninos o desenho do Super Scott. O personagem foi o protagonista do primeiro quadrinho escrito por Scott, que conta a história do jovem se tornando um herói e salvando seus 6 amigos. Depois de ouvir as palavras de Donnie, Lucy entende que o seu tio escreveu aquela história inspirado no que aconteceu com os Sete Doidos. Nesse momento, a conversa é interrompida pelo barulho da campainha e ao abrir a porta, Mike se depara com o detetive Colton. O homem pede para falar com Tara e pergunta como a jornalista conseguiu agendar uma entrevista com o Homem Super Incrível e X, mas a mulher afirma que não tem permissão para revelar as suas fontes. Porém, o homem afirma que, diferente de seus colegas de trabalho, ele é um grande fã do Homem Super Incrível e sabe que nem todos os leitores de gibi são maus. Naquela tarde, os membros do Conselho dos Quadrinhos seguem Krista pela cidade e descobrem a localização do esconderijo de Scott. Após invadir o local, Skull Crusher afirma que aqueles quadrinhos de heróis são armas dadas pelo grande Scott, e segundo ela, os membros do Conselho de Quadrinhos são os guerreiros escolhidos para usá-las. Ao ouvir a mulher exaltando seu criador, Super Scott se enfurece e usa os seus poderes para atacar aquela gangue. Após se recuperar do ataque, os nerds se levantam e chamam seus super-heróis para lutar contra o inimigo, mas Super Scott facilmente consegue derrotá-los. Em seguida, a policial aparece e ordena que todos entreguem seus gibis, enquanto Lucy e seus amigos espreitam no terraço de um prédio. Ao ver o seu tio lutando contra a polícia, a garota fica surpresa e tenta entender o que está acontecendo. Porém, quando Super Scott estava prestes a transformar todos os seus adversários em cinzas, Cynthia começa a passar mal e o vilão retorna para os quadrinhos. Nesse momento, Lucy percebe que aquele é um personagem criado por seu tio, então Krista e Timo entram em ação para tentar se livrar da polícia. No entanto, quando eles estão prestes a atacar os policiais, Homem-Chorão aparece para impedi-los e uma verdadeira guerra se inicia. Enquanto o Homem Super Incrível e X tentam ajudar a polícia a prender aqueles criminosos, Krista e Timo precisam proteger Cynthia, pois o Conselho dos Quadrinhos estão tentando roubar o gibi de Super Scott. Nesse instante, Cynthia pega sua revista e caminha pela cidade até encontrar o carro do detetive Colton. Acreditando que o homem é um taxista, a idosa entra no veículo e pede que ele a leve para o outro lado da cidade para ver o seu filho. Nessa hora, Nick vai atrás dela e tenta roubar a sua revista, mas Honey aparece e ordena que Carrie leve Cynthia de volta para o esconderijo. O problema é que a robô não foi programada para lutar, em vez disso começa a tocar uma música alta. Dessa forma, Carrie atrai a atenção do Conselho dos Quadrinhos e todos os membros correm na direção do carro. Assustado, Colton acelera o veículo para dar o fora dali e acaba sendo perseguido pelos leitores, pois todos eles estão na disputa pela revista do Super Scott. Durante a perseguição, Nick consegue roubar o gibi e tenta entregá-lo para Mike, mas a missão é interrompida por Seven. Logo em seguida, Lucy conta com a ajuda de Lucky para subir no veículo e tentar alcançar o quadrinho, mas Seven usa os seus clones para construir uma ponte para KO e a boxeadora consegue nocautear o Poodle. Neste momento, Skull Crusher acelera sua motocicleta e Papa Princess consegue roubar o gibi das mãos de Mike. Ao chegar na Golden Gate, Skull Crusher chama Super Scott para ajudá-la a se livrar dos seus perseguidores, mas logo descobre que sua imaginação não é forte o suficiente para invocar aquele super-herói. Nessa hora, Krista realiza uma manobra arriscada e Timo consegue recuperar a revista. Então X ordena que Gravity crie uma bolha de gravidade zero para pará-los e Mike envia Sylph para pegar o gibi. Quando o garoto estava prestes a trazer o Super Scott de volta à vida, Carrie envia um míssil para explodir Gravity e a bolha é desfeita. Após recuperar o quadrinho, Honey dá um comprimido para Cynthia e a idosa traz o vilão de volta, pois acredita que ele é o seu filho. Depois de eliminar todos os heróis do Conselho dos Quadrinhos com sua visão de calor, Super Scott é atacado pelo canhão de lágrimas do Homem-Chorão. Nesse instante, Lucy se apresenta e pergunta onde o seu tio está. Então o personagem informa que Scott se escondeu dentro dos quadrinhos dos Sete Doidos. Para que ele retorne, será necessário reunir
reunir toda a coleção, então o vilão pede que Lucy entregue todos os seus quadrinhos, e afirma que a ajudará a trazer Scott de volta. O demente precisa que o seu criador o liberte, para que ele possa se tornar o herói que a Terra precisa, e se livrar de toda a perversidade. Ao ouvir isso, Lucy entende o motivo do seu tio ter tentado se livrar do Super Scott, e conta com a ajuda de Mike para derrotá-lo. Porém, mesmo depois de ser pego pelo tornado de Sylph, o demente consegue sobreviver à explosão causada por Sparklers e Toxel. Quando vê sua amiga prestes a ser eliminada, Mike envia o Senhor Justiça para protegê-la, e o super-herói usa o seu próprio corpo como escudo para bloquear os ataques. Apenas com os impactos dos seus socos, Scott arremessa todos os carros que estavam em cima da ponte dentro d'água, mas o Senhor Justiça permanece de pé. Após receber 100 golpes, o super-herói é capaz de devolver para o seu adversário todo o dano que sofreu, e Super Scott acaba sendo derrotado pelo seu próprio poder. E aí, galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Lucy conseguirá reunir todas as revistas dos 7 doidos para trazer o seu tio de volta? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!